Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Se vocês puderem me confirmar que estão me ouvindo, o áudio está saindo, eu agradeço. Estão me ouvindo? Sim. Boa, maravilha. Vamos lá, vamos esperar alguns minutinhos, tem mais algumas pessoas aí para entrar, mas vamos iniciar. Sejam bem-vindos, tá? É mais uma aula aqui que a gente vai fazer hoje 100% na prática, tá? Falando de inteligência artificial, efetivamente, tá? Aplicada a vendas. A gente vai sair daqui com um plano efetivamente pronto, vai ser na prática, para você abordar o seu cliente, uma landing page pronta para você, se você ainda não tem, um site, e outras coisas que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Não saio antes de terminar, porque realmente vai ter muito conteúdo poderoso aqui para vocês. Tá bom? Antes de iniciar, como eu falei, vai ser 100% na prática, mas antes de iniciar, se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Maravilha. Quem que sou eu? Eu sou o Rodrigo Ramalho, tá? Mentor especializado em vendas, utilizando a inteligência artificial. Sou pai de 2 filhos maravilhosos, né? CEO de 3 empresas, tá? É um grupo, né? O Grupo Cyber, que possui 3 empresas neste grupo. E eu criei um modelo de inteligência artificial aplicado a vendas. Uma mentoria, inclusive, chamada PSP, que depois a gente vai falar um pouquinho, onde eu ajudo profissionais, times comerciais e empresários a escalarem as suas vendas utilizando a inteligência artificial, método e processo, tá? Então, é aquilo lá, quando muita gente ainda está tentando entender a IA, a gente já está nisso já há um bom tempo, tem um bom conhecimento para passar, e a gente já está vendendo aí 24/7 com essas inteligências artificiais, e não somente ali em horário comercial, tá bom? A fórmula: processos bem definidos, inteligência artificial e time engajado, que isso é muito importante, que muitas vezes o empresário não tem um time engajado porque tem lá bons vendedores, mas cada um tentando vender da forma que acha certo, e a culpa disso é do empresário que não toma a rédea do seu negócio e não faz o treinamento correto, não cria os scripts corretos para que haja um time comercial engajado com tudo aquilo, com a política que a empresa segue. Então, a ideia hoje realmente é mostrar tudo isso na prática. E eu costumo dizer que eu não vendo promessas, eu entrego previsibilidade, escala e lucro, tá bom? E o que a gente vai ver aqui hoje realmente é bastante poderoso. Antes de iniciar, e aí nós vamos 100% na prática, eu já queria dar alguns recadinhos aqui, nós vamos utilizar, seja o seu celular, seja um notebook, se você tiver com um notebook melhor, que a tela fica maior, mas a gente vai fazer na prática algumas coisas aqui. Então, eu diria para você, se você só ficar olhando essa aula e não praticar junto com a gente, você não vai sair dessa aula com todo o conteúdo que você pode sair, tá? Aproveita com um caderninho do lado aí, vai anotando os insights, porque quando a gente está numa aula dessa, e tudo que a IA vai nos proporcionar aqui, a gente vai ter insights para criar produtos, criar serviços e escalar isso. Então, para você que ainda não é empresário e quer empreender, ou mesmo para você que já é e tem a possibilidade de criar novos produtos, pega um caderninho, anota ou digita aí no seu bloco de notas, porque tenho certeza que você vai sair daqui com bastante insight. Sem mais delongas, vamos lá. Por que é importante hoje aprender a inteligência artificial? Porque simplesmente, se você... A escolha da inteligência artificial não é mais... Hoje ainda é para você poder se sobressair frente ao seu concorrente. Amanhã, ou daqui a algumas semanas, alguns meses, não vai ser mais uma escolha, vai ser a única forma de você sobreviver. Então, não tem como fugir disso, tá? Muitas pessoas ainda têm medo da inteligência artificial e não querem começar a aprender. Então, hoje, se você é uma dessas pessoas, você tem a oportunidade hoje de perder esse medo e sair na frente, tá bom? Então, 85% das empresas líderes, elas já usam inteligência artificial em vendas e em outras áreas também, tá? E aí aumenta a taxa de conversão em até 50% quando a gente fala de atender o nosso cliente. Não dá mais para você ter um seu WhatsApp, recebendo leads, recebendo clientes, e você demorar 1 hora, 2, 3 horas, 2 dias para atender o seu cliente. Ele já foi para o seu concorrente. Então, você precisa ter uma inteligência artificial que responda instantaneamente o seu cliente, e assim você não vai perder lead nenhum. Redução de 40% no ciclo de vendas, com essas automações inteligentes. Então, se torna o ciclo muito mais rápido. A venda acontece de uma forma mais rápida.
tá? Mas somente 50% das empresas do Brasil estão utilizando a IA. E dessas 50%, só 8% estão utilizando da forma correta, de forma estruturada. Então, para você que vai começar a utilizar a IA, se não usa ainda, vai começar a utilizar hoje, você vai sair na frente de 50%, 60%, 70% dos seus concorrentes, que ainda não estão olhando para isso. Mas isso é uma realidade hoje. Como eu falei, daqui a algumas semanas, meses, isso não vai ser mais uma realidade. Seu concorrente já vai, ou vai ter morrido na praia, ou ele vai estar também utilizando a IA. Então, saia na frente, aproveite essa oportunidade. Então, enquanto você faz ligação aí, né, da IA, qualificando, enfim, ligação atrás de ligação, você pode colocar uma IA qualificando leads e fazendo esse atendimento para você. E isso 24/7. Então, até enquanto você está dormindo, as vendas estão acontecendo e esse é o objetivo. As empresas que ignoram a inteligência artificial hoje são ignoradas pelos seus clientes amanhã. Então, de novo, gente, hoje é a oportunidade de vocês começarem, se vocês não usam ainda. Quem aqui já utiliza o ChatGPT? Coloca para mim aqui nos comentários. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, e já usa. Mas será que você usa o ChatGPT da forma correta? Ou outra inteligência artificial? Você usa ainda para consultas, como se você estivesse no Google, né, ou alguma coisa do tipo. Então, hoje você vai aprender aqui como utilizar da forma correta o ChatGPT e outras inteligências que a gente vai mostrar aqui. Então, sem mais delongas, a gente não vai ficar aqui em slides hoje. Era só para fazer uma apresentação inicial de qual vai ser o conteúdo e a gente vai para a prática agora, tá bom? Então, o que eu já queria pedir para vocês? Se você está no seu celular ou se você está no seu notebook, vocês vão cair para dentro do ChatGPT. Para você que já usa, provavelmente seu ChatGPT já está logado. Se você não usa ainda, ele vai pedir para você se logar. Você pode criar ali um usuário na hora, ou você pode se logar com a sua conta do Gmail também. Eu já estou logado, eu já caio direto nesse agente. O que é esse agente de IA? Enquanto vocês vão aí logando e entrando, eu vou explicar. Esse agente de IA é simplesmente um vendedor com mentalidade de muito sucesso, e ele vai te ajudar a trazer toda uma estratégia, toda uma forma de abordar o seu cliente. E eu vou te mostrar como. Esse agente de IA, você vai começar a interagir com ele, então você pode colocar um oi, um boa noite, o que você quiser. Ele vai começar a interagir com você e a gente vai precisar colocar 3 coisas para esse agente. E somente essas 3 coisas, o restante vocês vão ver a mágica acontecendo. Eu vou colocar aqui um oi. Vocês vão fazer a mesma coisa aí no celular, no notebook de vocês, tá bom? Ele vai começar a conversar com vocês e ele vai pedir 3 coisas. Qual é o seu produto ou o seu serviço? Então, se você já é um empresário, você tem um produto ou um serviço, ou ainda se você quer colocar de um produto que você está pensando em criar, se você é um empreendedor ou mesmo empresário que quer criar um novo produto, você pode colocar o produto que você quiser. Então, você vai vir aqui e vai digitar, o produto que você quer, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mentoria de vendas, ok? 2, o público-alvo. Então, você vai colocar quem é o público-alvo para este seu produto, que você já entende que pode querer adquirir o seu produto ou o seu serviço. Então, eu vou colocar aqui, empresários ou times comerciais. Simples assim, gente, é para colocar no 1, qual é o produto e serviço, no 2, qual é o seu público-alvo, e no 3, quais são as dores que você conhece que o seu público-alvo tem hoje. Então, eu vou colocar aqui, empresários cansados de não terem resultados satisfatórios, que possuem time comercial desengajado, que não possui um método adequado para o seu time e que não utiliza IA ainda. Então, coloquei aqui, tá? Mentoria de vendas, 2, empresários ou times comerciais, e aí a dor do meu público-alvo. Empresários cansados de não terem resultados satisfatórios, que possuem time comercial desengajado, que não estão alinhados à política da empresa, à visão da empresa, e que não possuem um método adequado para o seu time, tá? Que não utiliza IA ainda. Todo mundo chegou até esse ponto? Vou dar aí 30 segundos para vocês colocarem
o 1, o 2 e o 3. E, gente, realmente, a ideia é que vocês façam, porque vocês vão ver realmente a mágica acontecendo aí na tela do seu celular e na tela do seu notebook, sem você precisar criar mais prompt nenhum, só informar esses 3 itens. Eu vou dar um Enter aqui na minha, vocês fazem a mesma coisa. Se estiver indo rápido, vocês podem falar aqui, a gente diminui, pode abrir o áudio e falar a hora que quiser também, tá? Aqui, hoje, a ideia é mostrar para vocês, vocês perguntarem, para vocês saírem com esse plano pronto, tá bom? Então, vamos lá. Ele começou a trazer, tá? Começou a trazer aqui alguns pontos. Ele tem 11 prompts, esse agente, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele vai trazer prompt a prompt, e depois você, para ir para o próximo, só pode colocar sim ou prossiga, mas leia exatamente o que ele está te trazendo para vocês verem se está fazendo sentido para o produto, para o negócio de vocês. Então, trouxe aqui, né? Quem é meu público-alvo, resultados insatisfatórios, time desengajado, ausência de método, falta de uso. Ou seja, está diante de um oceano de oportunidades. Aí ele fala, se eu quiser, avanço para o prompt 2, onde vou te mostrar soluções erradas que esse público provavelmente já tentou e fracassou. Todo mundo chegou até aqui? Coloca no grupo aqui, cheguei e estou seguindo, para a gente saber, por favor. Então, vamos lá, eu vou dizer só para ele prosseguir. Prossiga, você faz a mesma coisa aí com o seu, tá bom? Opa, meu mouse aqui não estava indo. Ele traz aqui o prompt 2, e aí você pode ir seguindo, tá? Ele vai até o prompt 10 e ter mais um no final, então só no total 11 prompts. Você pode ir dizendo sim, mas leia exatamente o que ele está te trazendo para ver se está fazendo sentido. E se por um acaso não estiver fazendo sentido, anota que não está fazendo sentido e pode dizer para ele, ó, não é bem isso que eu queria, monta aí de uma forma diferente. Pode dizer exatamente dessa forma, não tem problema. Então vamos lá, eu vou falar para ele prosseguir. Ele vai para o prompt 2. Vamos fazendo, tá, gente? Tem aí 5, 6 minutos para a gente fazer essa parte, mas façam, que isso aqui vai ser importante, vai trazer muito conteúdo, muito insight para vocês, e depois a gente vai pegar exatamente o que ele gerou aqui, para ir para uma outra inteligência artificial criar a nossa página, a nossa landing page, que também vai ser uma outra mágica aqui acontecendo para vocês, tá bom? Todo mundo aqui sabe o que é uma landing page, que a gente falou aqui agora? Uma landing page é uma página direcionada para um produto, para um serviço, diferente de um site que você tem vários menus e navegam, tem a parte institucional, a landing page normalmente você cria para fazer um marketing em cima dela. Então, por exemplo, um tráfego pago, ou, enfim, alguma coisa que direciona para aquele produto ou serviço, a gente vai mostrar aqui para você, tá bom? Eu estou aqui já no prompt 4, ou na entrega 4, você pode ir seguindo, tá? Se você mais leia, tá? Não siga antes de ler todo o conteúdo que ela está te trazendo, para ver se está fazendo sentido para o seu produto ou serviço. E para quem estiver fazendo sentido, pode abrir o áudio aí e falar, puxa, tá legal, não tá legal, pode ir falando aqui também, tá? Vamos interagir juntos. Se alguém tiver alguma pergunta também, enquanto ele está trazendo aqui, pode abrir o áudio e perguntar, tá bom? Fica à vontade. E pergunte, porque é importante, gente. E depois você vai sair dessa aula aqui com um monte de dúvidas, sem ter perguntado aqui, tá bom? O que pode acontecer? Eu estou aqui com uma versão paga do ChatGPT. Então, a versão paga eu posso interagir quantas vezes quiser. Se você não paga o ChatGPT, que está a versão free, pode acontecer que em algum momento é que ele fala, você já utilizou o limite de interações no dia. Aí você vai conseguir só usar amanhã, mas não tem problema, vai estar disponível ainda. Alguém tem alguma pergunta? Ô, Caio, pode perguntar. Boa noite, tudo bem? Rodrigo, boa noite, tudo bom? Tudo jóia.
Eu estou indo para o prompt 2 aqui já também. Tá bom? Já teve uns insights poderosíssimos aqui, cara. Legal, cara. Porque eu já usei, né, no sentido de criar artefatos de teste. Eu já trabalho com consultoria de testes, né, presto consultoria junto com a Cyber, né? E eu já usei no nível mais operacional. Eu estou achando bem potente essa vertente aqui que a gente está usando, que ela ajuda a gente também a vender propostas, né? Já estando dentro de uma operação com o cliente, já estando até Ó, dentro de uma operação. Então, muito legal. legal. E E a aí, resposta, interaja, vou te falar que você vai ver muito mais insight aparecendo aí, tenho é, certeza. a pergunta que eu tinha, você já acabou respondendo nesse momento, só que eu levantei a mão, que é, você imagina que hoje, dá para ter uma ideia de quantos prompts a gente vai avançar, justamente por causa da limitação, né? Da limitação. Ele vai até o 10º, tá? Legal, bacana. Se por um acaso cortar, acabar o limite antes, aí não tem problema, vai ficar disponível. Assim que liberar de novo, você consegue continuar utilizando, tá bom? Maravilha, De vou qualquer pegar. forma, tudo que ele gerar hoje para você, para vocês todos, a gente vai utilizar na outra ferramenta, tá bom? Então, não perca, se quiser ir salvando, inclusive, mas, a princípio, você vai conseguir pegar aqui mesmo sem salvar nesse momento. Tá legal? Obrigado, cara. Maravilha, eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Vocês estão conseguindo seguir? Eu vou seguindo aqui com o meu também, tá? Porque assim como vocês, eu também vou criar, até para poder mostrar para vocês, eu vou criando aqui, tá? Para depois poder mostrar na outra ferramenta. E esse aqui é um agente de IA, tá, gente? Então, assim, de novo, vocês normalmente usam o chat GPT ou para uma consulta, ou mesmo que você crie um prompt, cada vez que você vai usar o chat GPT para qualquer coisa, você precisa criar o prompt na hora. Esse agente aqui que eu criei, ele já tem um prompt poderoso por trás dele, que consegue abordar qualquer ramo de negócio. Então, você viu que ele só perguntou para você qual é o seu produto, o seu serviço, quem é seu público-alvo e quais são as dores que você conhece que seu público tem. Tá? Mais nada ele te perguntou. Ele não te perguntou se você trabalha com TI, se você tem um salão de cabeleireiro, se você trabalha com vendas de produtos, não te perguntou nada. Né? Só perguntou aqueles pontos iniciais. E ele vai seguir, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Está gostando da entrega? Alguém já terminou até o prompt 10? Ô, Rodrigo, eu queria tirar uma dúvida. Claro. Esse é o Gabriel que tá falando aqui, tá? Ô, Gabriel, tudo bem? Tudo por aí, Rodrigo. Tudo jóia. Eu queria saber se ele está treinado já para manter o foco somente no tema ali de... Né, se a pessoa desviar do assunto ali, ele volta para o tema ou ele não segue. Como que funciona essa parte? Ele está treinado aqui para abordar essa questão focada em vendas, tá? Uhum. Se você perguntar outras coisas, você pode até perguntar, não tem problema. Talvez ele não vai conseguir te responder exatamente o que você quer, porque ele foi treinado exatamente para essa parte de definir público-alvo, definir produto, definir dores, para que ele te traga um plano completo, para você pegar esse plano e criar a sua apresentação, criar a sua landing page, criar seu site, para você abordar o seu cliente amanhã, tá? Mas você pode perguntar outras coisas para ele, não tem problema. Mas um agente, né, um agente criado dentro do ChatGPT, por exemplo, poderia ser outro IA. É que o ChatGPT é o mais conhecido, a gente criou aqui. Mas o agente é para direcionar. E, obviamente, ele vai aprendendo com a situação. Então, vocês hoje, utilizando, vocês estão também treinando esse agente que existe. Né? Cada um no seu ramo de negócio, cada um está colocando um produto. Importante dizer que eu não tenho acesso com esse agente ao que cada um está colocando, então é só vocês que enxergam efetivamente, tá? Embora o agente seja meu, eu não consigo enxergar aquilo que vocês estão digitando, escrevendo. Isso é para vocês, mas é poderoso. O que ele está entregando, não sei em que ponto que você parou, Gabriel, se você já está em qual prompt, mas está fazendo sentido o que ele está te mostrando? Tá sim, Rodrigo. Obrigado, viu? Legal, maravilha. Vou seguir aqui também. Alguém quer falar se já conhecia um método mais estruturado para trabalhar com o ChatGPT, se já trabalhava ou não, quiser abrir o áudio, vamos trocar experiências aqui. Você já usava o ChatGPT, já usou agente
dentro do chat GPT ou sempre escreveu na hora ali um prompt? Porque o segredo das inteligências artificiais é o prompt, é aquele conteúdo que você passa para ele, porque senão ele não vai ser assertivo. Mas o legal é que ele tem ele é generativo, né? Então ele vai aprendendo com cada situação. E aí, com isso, ele está cada vez mais treinado e abordando. E aqui no agente, até para mostrar para vocês, vou editar aqui o meu agente. Eu tenho as instruções aqui e tenho ainda um documento que eu anexei aqui para ele entender. Então, toda a inteligência, na verdade, está dentro desse documento. Porque aqui dentro, no campo de instruções, ele só tem 8.000 posições. Então, como ficou muito maior do que isso, porque ele está com uma série de treinamentos dentro dele, não coube, mas não tem problema. Você pode subir, inclusive, mais de um arquivo aqui, e ele vai se basear naquilo, né? E aí, aqui só tem você pode dar instruções para ele também, aqui, no sentido de, pense com a cabeça de um bilionário, você é formado em Harvard, você vai colocando conteúdos aqui para ele realmente buscar na internet pessoas que pensam dessa forma, né? Então, até coloquei aqui, pensa com a cabeça de um Flávio Augusto, um bilionário brasileiro, Pablo Marçal, Elon Musk. Então, assim, essa forma de você treinar o seu agente, ela é o que vai te trazer o resultado, tá? Então, eu poderia não estar utilizando, mas como um agente, só escrevendo aqui, mas ia levar muito mais tempo, tá bom? Alguém chegou aí no prompt 10 já? Depois do 10, ele pergunta, agora tudo que eu te criei de 1 ao 10, quer que eu crie um plano completo para você? Pode ir até o final. Alguém quer perguntar? Juliana? Boa noite, Juliana, tudo bem? Se você estiver falando, Juliana... Oi, boa noite. Tudo Tudo bem? bem. Eu, no caso, assim, acabei tendo a limitação. Vocês estão me ouvindo? Tudo Agora bem. sim, estava cortando. Agora Eu acabei caindo na limitação, né? Se puder compartilhar aí um exemplo. tá bom. Não tem problema. Você pode depois... Tá. Mas não tem problema, tá? Você fica com isso que você conseguiu até agora, amanhã você pode continuar, mas só com isso que ele te trouxe, a gente vai utilizar isso para ir para outra ferramenta, tá bom? Mas o que ele te trouxe até o prompt, não sei se você parou no 8, no 9, está fazendo sentido para o seu produto e serviço? Está cortando, eu não estou te ouvindo, Juliana, mas espero Faz que esteja fazendo sentido, sentido aí para você, até onde ele... principalmente na parte de insights, né? Eu sou muito adepto ali da metodologia. Cortou, só escutei até metodologia, tá, Juliana? Não sei se cortou para os outros também. Esse pessoal, quem acessou o chat se acessou com o conta do Google, já está salvo. Se você não nada, senão tem que quebrar a conta do Google. Se vocês já, não sei como vocês acessaram, mas se acessaram com uma conta do Google, o conteúdo já fica salvo aqui do lado esquerdo, tá bom? Então, vocês não perdem tudo que está aqui. Quem conseguiu chegar até o último item, que não deu mensagem aí de terminar as interações do dia? Ou, de repente, quem tem o chat GPT pago, aí conseguiu com certeza ir até o fim. Quem conseguiu ir até o fim, consegue dizer aqui qual foi a experiência. Alguém quer colocar aqui a experiência? Então, vamos lá.
Mesmo para quem não conseguiu ir até o último prompt, eu fui até o último aqui, eu poderia continuar interagindo, tá? Porque além de colocando sim aqui, prossegue, porque ele já tinha um prompt treinado, eu posso perguntar outras coisas. O Gabriel perguntou agora há pouco, posso perguntar outras coisas aqui para ele? Pode perguntar. Ele vai te trazendo algumas informações, mas você pode perguntar para que ele venha também no sentido de responder exatamente aquilo que você busca. Eu não sei se você está usando o celular ou se você está utilizando o notebook, mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar todo o conteúdo, pode pegar exatamente tudo, não precisa tirar nada, tá? Todo o conteúdo que o ChatGPT te trouxe, tá? Se você só clicar no copiar aqui, ele vai copiar um a um, tá? Dos prompts. Então, eu vou realmente copiar aqui e arrastar para cima. E vou pegar tudo, até o início. Para quem tiver de celular, vai ter que fazer arrastando com o dedo ali, né? Pegar tudo mesmo, até aqui em cima. E vou dar um Ctrl+C aqui para copiar. Copiar todo esse conteúdo que ele trouxe. Tá bom? E aí nós vamos para uma outra ferramenta de IA, chamada Lovable. Lovable.dev. Tá aqui na tela também. Então, aí vocês entrem também nessa outra ferramenta de inteligência artificial. Se alguém já conhece aqui, é mais fácil. Quem não conhece, falando em português, né? Lovable.dev. Tá bom? E aí também vai pedir para você se logar. É uma ferramenta que tem também alguma quantidade de interações free, e se passar também essa quantidade, ela vai perguntar se você quer contratar o pago, mas para aquilo que a gente vai fazer aqui, não vai ultrapassar com certeza, tá bom? Pode fazer o login também com a sua conta do Google, ou criar um login na hora, é necessário para que a gente possa interagir com essa ferramenta. O que a gente vai fazer com essa ferramenta? A gente vai criar a sua landing page. Então, lá no ChatGPT, ele trouxe para o seu produto, para o seu público, as dores do seu público, todo o conteúdo que o agente te entregou. Nós vamos pegar aquele conteúdo, colar aqui, para a gente pedir que ele crie a nossa landing page. Poderia ser um site, poderia ser algo, um e-commerce, poderia ser algo maior. Mas vamos falar de uma landing page, imaginando que a gente quer fazer uma campanha de marketing em cima de um produto ou de um serviço. Tá bom? Vou dar aí alguns minutinhos para vocês entrarem na Lovable.dev, se cadastrarem, para a gente seguir aqui. Se tiver qualquer dúvida aqui, a Juliana, acho que a Juliana vai perguntar? Não? Ela perguntou no chat. Qual que foi a pergunta dela? Ah, legal. Deixa eu pegar aqui, estava vendo da Maria Luísa aqui, deixa eu subir um pouquinho. Juliana, vou enviar no chat. Eu sou adepta da metodologia Spin Selling, legal, até o prompt 9. Está mais direcionado para as implicações, problemas e necessidade de solução, certo? Exatamente, tá? Mas aí o prompt 10, depois do prompt 10, Juliana, ele vai exatamente montar todo o seu plano de negócio, tá? Como você não conseguiu ir até o 10, o 11, não tem problema, você pode continuar amanhã, vamos pegar só até aquele ponto que você conseguiu, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui para o Lovable. Todo mundo conseguiu entrar? Conseguiu criar um login ou se logar com o Gmail? Para quem conseguiu já, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos simplesmente escrever aqui. Crie uma landing page baseada, tá, vou colocar aqui para o meu negócio, baseada no conteúdo abaixo. Só isso aqui. Tá? Vou dar um Shift Enter aqui para ir para a linha de baixo e vou colar tudo aquilo que eu copiei no ChatGPT. Não vou mudar nada, só escrevo aquela parte inicial, crio uma landing page para o meu negócio baseada no conteúdo abaixo. E você cola todo o conteúdo que trouxe aqui, tá bom? Esperar um pouquinho aí para todo mundo ficar no mesmo ponto. Enquanto isso, gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o áudio, pode mandar no chat, e a gente responde aqui, tá bom? Conseguiram entrar no Lovable?
Tô cadastrando aqui no... Só um minutinho. Legal. Mas ele é o cara que conhece bem e está cadastrando. Então, tem pessoas que não conhecem muito bem. Então, de novo, aqui no Lovable, depois de você estar logado nesse campo textos, você vai digitar só isso aqui, ou algo semelhante. Cria uma landing page para o meu negócio baseada no conteúdo abaixo. E vai colar todo aquele conteúdo que você pegou do ChatGPT, tá? Que você copiou do ChatGPT. Tudo bem? Mais alguém não conseguiu ainda? Vou dar sequência aqui, que a gente tem bastante conteúdo para ver, tá? Para a gente não ultrapassar muito o horário aí, para não complicar vocês, tá bom? Eu vou dar, e depois tem a setinha aqui embaixo, tá? Esse pretinho, é só clicar e ele vai começar o processo. Então ele começa a dizer que está trabalhando, a gente vai esperar aí alguns segundos, ou uns 2 ou 3 minutos, ele vai criar a mágica, vai criar a nossa landing page baseada em tudo aquilo que a gente pegou do ChatGPT. Esse agente do ChatGPT, depois vocês podem abrir uma nova aba, colocar um novo produto, um novo público-alvo, para quantos produtos vocês quiserem, tá? Então, ou seja, você sai com um plano ali bem definido de quem é seu público-alvo, quem é as dores desse produto, né? E para qual é este produto. Então, assim, ele é bastante poderoso para você usar para qualquer produto ou serviço, tá bom? Claro que o ideal é você ir até o último prompt, que é o 11, né? 10 e mais 1. Mas se você não conseguiu, não tem problema. Amanhã retorna mais créditos para você, você continua. E assim você pode fazer para outros produtos e serviços, tá bom? Então, essa que ele está criando. Então, antes, o que a gente precisava para criar uma landing page? Eu precisava de alguém que conhecesse de design, alguém que desenvolvesse a minha página. Se fosse um e-commerce, então, tinha que ser um desenvolvedor mesmo, para poder criar toda a camada de comunicação com o banco de dados, e assim por diante. Aqui não. Aqui a gente vai fazer uma ferramenta de IA trabalhar para a gente, e aquilo que ela entregar, se ainda não estiver com a cor desejada, porque eu não coloquei mais nada aqui, eu poderia dizer aqui no prompt, cria com determinada cor, coloque determinada foto, tá bom? Então, você viu aqui que o meu ele criou, né? Aí eu posso olhar aqui, puxa, eu queria que o fundo fosse branco, eu queria que o fundo fosse preto, não tem problema. Ele se baseou exatamente no meu público e no meu produto, tá? Mas antes de eu publicar, que eu vou mostrar para vocês como publica, eu posso interagir com mais algumas coisas aqui. Então, aqui ele vai mostrando, né, tudo que eu coloquei, eu vou dizer para ele aqui, ó, na parte superior, divida, podia colocar qualquer coisa, tá, gente? Mas vou dizer isso aqui. Pois na coluna da direita, acrescente essa foto que vou anexar aqui em formato redondo. Então, estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu vou subir uma foto, eu tenho aqui esse botão de mais, tá? Vou anexar aqui uma foto que eu tenho aqui na minha base. Tem aqui na minha máquina, né? Anexo a foto. Conseguiram até esse ponto, gente? Conseguiram? Saiu alguma coisa aí para vocês já? Boa.
Eu vou aqui, então, eu vou pedir para ele agora acrescentar uma foto minha. Já poderia ter colocado isso no primeiro prompt, tá? Mas é aquilo lá, a gente vai melhorando, porque ele traz uma primeira versão e a gente vai olhando para aquilo e vai fazendo o ajuste que a gente quer, sem precisar conhecer nada de codificação, sem precisar de um desenvolvedor, sem precisar de um designer, só dando comandos para a inteligência artificial. Vamos ver o que ele vai fazer agora com a última parte que eu coloquei, que é pedindo para acrescentar essa foto que eu subi, uma coluna direita e a foto redonda. Então, ele fez aqui. Ok? Colocou uma foto minha que eu tinha aqui. E assim eu posso ir interagindo, tá? Ah, puxa, eu tenho um botão aqui, por exemplo, aqui embaixo, acho que foi aqui que eu vi. Ah, quero agendar minha estratégia, quero minha estratégia gratuita, tá? Aqui eu posso dizer para esse botão, encaminhe, né, ao clicar nesse botão, encaminhe para o meu grupo de WhatsApp, encaminhe para o meu número de WhatsApp, encaminhe para a minha rede social. É só vir aqui e escrever isso. Botão quero minha estratégia gratuita, encaminhe para o meu número de WhatsApp. Vou melhorar aqui. O segredo do prompt também, gente, é a gente ser o mais detalhista possível e, obviamente, também o mais claro possível, né? Então, o botão quero minha estratégia gratuita deve direcionar para o meu número de WhatsApp e vou colocar aqui o meu número. Ok? Eu vou pedir para ele. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, se ele vai acertar. Se ele não acertar, eu falo aqui, ó, não deu certo, corrige aí, tá bom? Estão conseguindo fazer? Todo mundo conseguiu enxergar uma primeira versão da landing page? Se alguém puder abrir o áudio e falar se conseguiu, qual foi a experiência, vai ser legal compartilhar com todo mundo aqui. Oi? Pode falar qual foi a pergunta dela? Ela falou assim, o meu está pensando até agora, será que fiz algo errado? Quem que é? Taula. Taula? Ô, Taula, boa noite, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia? Poxa, que Tudo legal te ver aqui, jóia. quanto tempo? Verdade, verdade, viu? Eu falei, deixa eu aprender aqui com o Rodrigo. Prazer Boa. em te Gente, rever. para quem não conhece a Taula, é a melhor síndica de condomínio profissional que eu já conheci. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu morava num condomínio onde ela conseguiu ajustar todos os problemas que a gente tinha lá. Então, é real. Se alguém mora num condomínio e está precisando profissionalizar, a Taula é a pessoa. Obrigada. Eu tô aqui, ó, o meu, não sei se eu escrevi muita coisa, se a minha atividade é complexa até para cá, mas ele ainda está pensando aqui. Gerou Não tem ainda. problema. Ele pode demorar um pouco mesmo, né? Porque, assim, depende, ou o conteúdo, né? A quantidade de coisas que ele trouxe, e para cada ramo também, porque ele vai buscando informações. Então, o que ele fez? Você já está no Lovable, né? Você pegou o conteúdo do Não, ChatGPT e acabou de jogou aqui. sair. Acabou de sair. Acabou de sair? Agora sim, enorme aqui. Agora eu vou ver o que ele criou. Legal. Eu já vou começar, vou tentar pôr uma fotinho aqui e vou te falando como tá ficando. Tá, aí você me fala se você gostou, se tá ficando bom, tá bom? Tá bom, obrigada. Legal. Tchau. Vamos lá, gente. Mais alguém aí? Não conseguiu ainda? Tá ok, foi positivo. Aí aqui em cima, gente, nós temos aqui esse botão Publish para publicar. Tá bom? Então, depois que ele criou sua página, já está no formato que você gostou e tudo mais, para você conseguir ver ele na página toda, você tem esse Publish aqui. A hora que você clica nele, você pode fazer um preview, né, para você ver primeiro, ou já clicar em publicar. Vou clicar em publicar. A hora que você faz isso, ele vai realmente publicar. Ah, esqueci de testar aqui o botão Quero Minha Estratégia Gratuita, mas tudo bem, a gente já vai testar agora aqui no próprio link. Ele cria o link, tá?
eu posso copiar o link aqui. Vou abrir uma nova aba. E vou colocar aqui. Então, está aqui a minha... Ele não carregou a foto ainda, acho que está carregando, carregou. Está aqui a minha landing page criada em poucos minutos, só com conteúdo que veio do ChatGPT, sem precisar de desenvolvedor, sem precisar de time de design, de agências. Você tem aqui e, obviamente, ele vai trazer aqui um conteúdo que faça sentido para aquele retorno do seu ChatGPT, tá? Que trouxe ali no agente. Depois vocês publiquem, olhem, veja se gostou. Ah, não gostei da cor, tal, não tem problema. Você volta aqui no ChatGPT e fala para ele, ó, desculpa, no Lovable, né, não no ChatGPT, e fala aqui para ele, ó, não gostei dessa cor azul, não, coloca outra coisa. Posso colocar aqui ainda, coloque um fundo tecnológico nessa página. Vamos ver o que ele vai fazer. Simples assim, gente, como se eu estivesse mandando uma mensagem para alguém, tá? Já ser nada muito técnico. Vamos testar aqui, ver se o botão de WhatsApp funcionou. Quero aqui no Quero Minha Estratégia Gratuita. Vou clicar aqui. Já levou para o WhatsApp. Vou colocar aqui para abrir. Iniciar a conversa. Opa. É que é o meu próprio número, né? Eu estou com esse chat, com esse WhatsApp aberto já. Mas ele já está aqui, né? Com o meu número. Já deu certo. E é só clicar em iniciar conversa. Então, vocês viram que eu não coloquei código nenhum, eu só falei pro Lovable o que ele tinha que fazer com esse botão. Dessa mesma forma, você pode dizer, eu não gostei do texto, não gostei desse nome aqui, destravar suas vendas. Cria um outro nome parecido. Ou, se eu já sei qual é o nome que eu quero colocar aqui, qual é o conteúdo, né, do título, eu já posso dizer para ele, coloca esse título no lugar, não tem problema. E assim com qualquer parte do texto aqui. Tudo bem? Chegaram até aí? O que vocês acharam? Poderoso não é isso aqui? De em poucos minutos sair com uma página pronta para você publicar no seu domínio. Surpreendente, Rodrigo. Legal. Quem está falando? O Caio. Ô, Caio. Foi legal? Muito legal. Olha, valeu a pena, hein? Valeu a pena ter entrado aqui para aprender contigo, cara. Valeu mesmo. Essa troca com a galera. Muito bom. Legal, cara. Vale a pena empreender, né? Pensar num produto, num serviço, e colocar a inteligência artificial para trabalhar para a gente. Isso aqui é só 5% do que a inteligência faz. E mesmo assim já é uma entrega completa. Porque quando você pensa, principalmente num pequeno empreendedor, pequeno empresário, ou empresas de pequeno e médio porte, na verdade, até as maiores têm budget para tudo. Então, assim, poxa, eu não tenho budget, de repente, para contratar um time técnico, uma agência de marketing, não consigo contratar uma consultoria para criar todo o modelo de negócio do meu produto. Então, assim, hoje tem as IAs para fazer isso e entregar para a gente muito rápido. Só que a maioria das pessoas ainda usa a IA exatamente como usavam para fazer uma pesquisa no Google, né? E aí ela vai retornar, mas não com o potencial que ela pode retornar. Na mentoria que a gente tem para empresários, para times comerciais, a gente implementa, né, faz um diagnóstico e implementa toda essa tecnologia, né? Até explicando já para vocês, o Grupo Cyber tem 3 empresas, como eu falei. Uma das empresas é de mentoria, né, para empresários. Uma outra é uma consultoria de TI que implementa serviços de tecnologia, desenvolve sistemas, desenvolve esses agentes de IA, desenvolve portais, aloca profissionais nas empresas de tecnologia. Então, uma coisa amarra a outra. Então, para quem é nosso mentorado, tem alguns aqui no grupo hoje, mas outros não conseguiram entrar, mas para quem é nosso mentorado, a gente cria todo esse plano e toda essa tecnologia para levar para o cliente utilizar. E aí, obviamente, você fala, puxa, eu queria ter um agente desse, que a gente viu agora no ChatGPT, focado no meu negócio, porque o que você pode fazer? Você pode criar o seu agente no ChatGPT agora exatamente com aquilo que ele te entregou. Depois até te mostro aqui como é que você cria isso. Mas você pode usar o ChatGPT, né, voltando no que eu estava falando,
exatamente para criar todo esse conceito para você e depois você utilizar as inteligências. Então, você fala, poxa, eu quero criar um agente SDR, um agente de vendas que vai fazer meu primeiro atendimento no WhatsApp. Né? Tem estudos, gente, para quem atende cliente no WhatsApp, que fala que se você demorar mais do que 5 minutos para responder o seu lead no WhatsApp, diminui em até 70% a chance de você converter uma venda para ele. Porque hoje a gente quer urgência, né? Eu tive uma experiência semanas atrás, comentei para quem estava aqui na última aula, um hospital grande aqui da região que eu moro, em Alphaville, onde eles disponibilizam um robô no WhatsApp para você fazer agendamento de consulta, né? Além de ser um hospital, também tem as consultas, né? Clínicas lá dentro. E eu precisava fazer uma consulta para o meu filho, que tinha quebrado o joelho e precisava fazer um retorno, enfim, e eu interagi lá com o robô num sábado à noite. E aí o robô perguntou, começou bem, né? Pô, você quer, né? Que tipo de atendimento você quer? Eu precisava agendar com um ortopedista. Legal, perguntou qual era o ortopedista ou enfermeiro, que eu informei o nome e não veio mais nada. Aí eu pensei, poxa, acho que é fim de semana, né? Até segunda-feira deve me retornar. Já fiquei chateado com isso, mas foi me retornar, gente, sem brincadeira nenhuma, na quinta-feira da semana seguinte. E aí já era uma pessoa falando, ou seja, não era uma IA ali. E aí eu já tinha agendado em outro lugar, porque meu filho precisava fazer um retorno realmente, que ele precisava tirar a bota que ele estava, não dá para esperar mais tanto tempo. Então, assim, a experiência foi péssima. Então, quando você não atende seu cliente no tempo hábil, e o tempo hábil é até 5 minutos, você tem grande chance de não conseguir mais converter nada para ele. O hospital lá, não agendei e perdeu uma consulta minha. Então, o legal de um agente de IA é que ele responde, ele está treinado para quebrar objeções, para falar sobre o seu produto, muitas vezes muito melhor até do que um vendedor que você tem, porque o vendedor pode esquecer, né, de algum ponto para ser abordado. Mas hoje as IAs estão muito humanizadas, né? Elas criam conexão mesmo, é um negócio maluco. Então, você coloca um desse, a chance de você virar um lead, né, para virar um cliente, ou pelo menos conseguir chegar no funil ali para apresentar uma proposta, aumenta muito. Eu estava conversando com um amigo que tem uma agência de marketing, e falou, poxa, eu tenho clientes que pararam de trabalhar comigo, não porque eu não fazia meu trabalho, é porque eu entregava tanto lead, que ele falou, poxa, eu vou parar um pouco de trabalhar com você, porque está chegando muito lead e eu não consigo atender. Então, assim, aí dá a impressão que o problema é com o agente de marketing que faz lá o tráfego pago, e não é a pessoa. Então, se você colocar um agente ali, você consegue, para clínicas médicas, por exemplo, como esse exemplo que eu dei do hospital, poxa, já podia selecionar, né, falar qual era a médica, já poderia vir a agenda da médica ali, eu falar qual era o dia, o horário, e acabou, porque isso tudo automaticamente já cai na agenda da médica, tudo com IA, não precisa de mais nada, né? Então, assim, para clínicas, para lojas, até para e-commerces, você ter um agente de IA ali atendendo é super importante. E o negócio já está evoluindo ainda mais. Nós aqui, e aí a gente é uma das primeiras aqui no Brasil, nós estamos testando já uma IA de SDR de vendas para fazer esse atendimento, igual os robôs que a gente vê no WhatsApp, vou mostrar uma aqui daqui a pouquinho, uma que vai ligar para as pessoas. Ligar. Eu testei ela esses dias, na quarta-feira passada. Fiquei testando essa IA que o time entregou uma primeira versão. Eu fiquei 12 minutos no telefone conversando com uma IA. E eu sabia que era uma inteligência artificial, mas se eu não soubesse, dificilmente eu perceberia que era uma IA conversando comigo, para vocês verem o nível que está. Eu já tinha preenchido um formulário com quem era a minha empresa, qual era o meu produto, né? E aí a IA já sabia, ela ligou para mim, né, por telefone, e falou, olá, estou falando com o seu Rodrigo, sim? Ah, legal, você preencheu um formulário aqui assim, assado, o que eu posso te ajudar, qual é o produto que você está procurando, enfim. Fui conversando com ela, e toda a objeção, porque eu sabia, eu queria testar as objeções, falando, mas acho que não vai atender o meu produto, porque é assim, assado, meu cliente é chato, não sei o quê. Ela foi quebrando essas objeções, até falar, vamos agendar uma call, em que um especialista vai entrar e te mostrar todo o nosso método, toda a nossa ferramenta? Falei, legal. Aí ela falou, então tá bom, a gente tem horário amanhã às 10 e às 14, qual fica melhor para você? Eu falei, às 10 horas. Falou, muito bem, a gente terminando aqui essa ligação, eu já vou te mandar um invite, e já vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, confirmando que eu te mandei um invite. Ok, desligamos a ligação, dali 2 minutos eu estava com o invite no meu e-mail, e com o WhatsApp encaminhado, como se fosse uma pessoa, porque aí tem o nome de pessoa ali, né, era uma mulher, falando, obrigado aí pela nossa
pela nossa call, já te mandei o invite, está tudo certo para a nossa reunião amanhã, em que um especialista vai te apresentar todo o nosso produto, e lá era um produto de mentoria também. Então, assim, isso tudo por voz, conversando com a IAC. Ver o nível que está, a gente já está testando isso. A gente espera colocar isso no próximo mês já, para rodar em alguns clientes. Tudo bem? Todo mundo fez aqui na Lovable? Nós vamos conhecer uma outra ferramenta agora. Tem alguém que precisa de mais tempo? Alguma ajuda? Conseguiram fazer? Alguém mais, além do Caio, quer falar? Se ficou legal, se não ficou legal? Opa, ficou, hein, Rodrigo? Eu tinha o Bruno, né, o que estava ali comigo ali quando a gente foi na Cyber, ele já tinha falado para mim um pouco da Lovable ali, né, o quão poderosa era, mas eu não tinha visto ela assim, né, como é que ela em ação mesmo, então curti pra caramba, hein? Tava até falando com o Bruno aqui já pra gente investir mais nisso aí, que é da hora, hein? Bom. Usa, porque vale muito a pena. Isso aqui agiliza muito, principalmente para quem desenvolve também sistemas, tal, aplicativos. Isso aqui, principalmente para front-end, é a melhor que eu conheço, tá? Que tem hoje. Mas existem várias outras, e a gente vai ver mais uma delas agora. A gente vai voltar de novo, não precisa voltar se você já tem, nós vamos copiar de novo tudo que a gente colocou lá no ChatGPT, e nós vamos para uma outra ferramenta chamada Manus. Tá? Então, você pode procurar lá no Google Manus, chama manus.in/app. Tá? O time está colocando aqui o link também no chat. Essa aqui é uma outra ferramenta, tá? Poderosíssima. Para quem desenvolve o sistema, ela já desenvolve também um sistema, tanto front-end como back-end, já traz uma documentação, mas também cria imagens, porque o ChatGPT, agora veio o ChatGPT 5, mas ele ainda não é tão bom para a criação de imagens. Então, você pode ir para uma outra ferramenta como essa, como a Manus. Mas o potencial da Manus é muito mais do que criar somente imagens, tá? Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, principalmente para quem conseguiu ir até o final, lá até o último prompt lá no ChatGPT, que o 10, na verdade, ele pergunta se quer que cria conteúdos para você gerar stories para você postar no Instagram, por exemplo, tá? Nós vamos dizer o seguinte, eu vou dizer aqui, crie imagens persuasivas para eu postar no meu Instagram ou no meu story do Instagram, considerando o conteúdo abaixo. Mesma coisa, igual a gente fez lá. Então, crie imagens persuasivas para eu postar no meu story no Instagram, considerando o conteúdo abaixo. Vocês conseguiram entrar na Manus? Aí é da mesma forma, você cria um login, ou você também pode se logar com o Gmail, tá bom? Vou aguardar mais um pouquinho aqui para que vocês consigam entrar. E anotem, tá, gente, essas ferramentas. Depois eu vou disponibilizar para vocês também o vídeo, para quem quiser, dessa aula de hoje, tá? E vou mandar um material para vocês também no grupo. Mas anotem, porque quando a gente anota, a cabeça grava mais, parece, né? Então, a gente consegue lembrar melhor. Conseguiram entrar na Manus? Quando vocês entrarem aqui na Manus, conseguirem entrar, que vocês vão colocar cria imagens persuasivas, e vocês vão dar um Ctrl+V, né? Ou seja, vão colar o que vocês copiaram do ChatGPT, o que vai acontecer? Ele não vai trazer em texto, ele vai criar como se fosse um arquivo TXT, tá? Aqui, mas não tem problema, porque todo o conteúdo que você copiou lá, ele jogou para dentro desse TXT. Então, é assim mesmo que fica, tá? Não precisa se preocupar. Vou dar um enviar aqui, para ele criando. Ele pode levar um pouquinho mais de tempo. Normalmente, ele cria de 5 a 6 imagens, que são imagens onde eu já posso pegar para ir lá, colocar no meu story do Instagram, acrescentar algum texto, ou se eu já quero acrescentar algum texto também, já posso colocar aqui no prompt, né, da Manus. É que eu estou realmente fazendo um Ctrl+V para vocês verem que é simples assim, né? É a gente indicando para ela, escrevendo o que a gente quer, para ela ir fazendo. E por trás de tudo isso aqui, tanto lá da Lovable como da Manus, ela está gerando, para quem é da área de TI, o que a gente chama de um código-fonte. Tá? No caso das imagens, está criando as imagens. Mas se eu estivesse pedindo para criar um sistema, como foi lá na Lovable, a criação de uma landing page, ela cria o fonte e depois você consegue
copiar esse fonte e, de repente, trazer para guardar com você, né? Ou usar um time técnico que você tenha também, dependendo da sua empresa. Mas isso aqui dá um direcionamento que antes, sem essas ferramentas, a gente não tinha. A gente dependia de uma agência de marketing, a gente dependia de um time técnico, dependia de uma área de marketing, enfim. E hoje a gente consegue criar tudo isso aqui para a gente já trabalhar, né? Trabalhar o nosso conteúdo no Instagram, para quem aparece no Instagram, uma dica que fica aqui, gente, que é muito poderosa, e eu entendi isso, as pessoas engajam com pessoas, não é com empresa, tá? Por melhor que seja a sua empresa, as pessoas engajam por pessoa. O que eu quero dizer? Você tem que, se não for você, alguém tem que dar as caras para aparecer, para falar sobre a sua empresa nas redes sociais. Ah, Rodrigo, mas eu não gosto de aparecer, eu não gosto de falar, tá? A mentoria que a gente tem para empresários e para times também trata a questão da fala em público, né? Como a gente te treina também para você perder esse medo de falar em público, né? De levar conteúdo, de falar para várias pessoas, de falar com o seu cliente, de fazer apresentação e assim por diante. Mas independente disso, você precisa entender que as pessoas engajam com pessoas, né? Se você pegar a Taula, que está aqui hoje, ela no Instagram dela está sempre postando conteúdo, aparecendo a imagem dela, vídeo. Então, as pessoas, os condomínios conhecem a Taula, porque ela aparece. Se ela só postasse alguma coisa textual, e aí, Taula, estou falando aqui de você porque eu conheço o teu trabalho, então peço a permissão para isso. E eu vejo os seus posts e tudo mais. Mas os condomínios engajam, porque vê o conteúdo, traz prova social. Prova social é algo super importante, gente. Para o nosso cliente, a gente tem que mostrar para eles o que é prova social. Cases de outros clientes que estão contentes com a nossa entrega, estão felizes com o nosso serviço. Isso engaja. E isso gera credibilidade para o potencial novo cliente seu querer conhecer melhor o seu serviço, para você poder apresentar uma proposta e ele virar cliente. Tá bom? Ele trouxe aqui já algumas imagens. Então, no meu caso aqui, o meu público-alvo era quem? Era o cara empresário cansado, que não consegue performar bem, não consegue ter o resultado que espera, trabalha muitas vezes lá 15, 16 horas por dia, de final de semana também. Então, trouxe aqui uma imagem como se fosse de uma pessoa cansada, e aí eu posso incluir um texto aqui para postar lá e engajar com o meu cliente. E aí tem outros aqui, né? Aqui já falando, né, mostrando um time treinado, um time que está engajado, um time que está comemorando os resultados da empresa. Então, da mesma coisa, aí eu crio um outro texto, para você que contratou a mentoria da Cyber Group, a mentoria PSP, que tem um time engajado, tal, é assim que seu time vai ficar, ou tem um time desengajado, é assim que seu time vai ficar depois que implementar tudo aquilo que a gente mostra para você. Então, assim, de novo, baseado no conteúdo que veio lá do ChatGPT, do primeiro agente lá que a gente interagiu. Pode levar um pouco mais de tempo, gente, dependendo do conteúdo de cada um, né, do tamanho que o ChatGPT trouxe de retorno, mas ele vai criar algumas imagens aqui. Aí depois você pode pedir mais, pode falar, poxa, essa imagem aqui eu gostei, mas queria ela em outra cor. Você vai colando. Mas, de novo, isso aqui é só um dos potenciais da Manus. Eu posso dizer, aquela landing page que a gente criou na Lovable, eu poderia criar aqui também. Ela também criaria, tá? A gente já criou vários outros sistemas dentro da Manus. A gente é uma empresa de software também, uma das empresas. Então, hoje a gente consegue entregar a solução para os nossos clientes muito mais rápido do que a gente entregava há 1, 2 anos atrás. Porque agora os nossos desenvolvedores entenderam que tem que utilizar a IA a favor. Gente, é assim. A gente faz mentoria, a gente trabalha para grandes empresas. Vou falar os nomes de algumas aqui. McDonald's, Riachuelo, Porto Seguro, Chubb Seguros, Pets, Cobase, enfim, são várias empresas muito grandes em que a gente entra com tecnologia e entra com mentoria. E outras empresas também menores, tá? Tem produtos para todos. Então, é assim, a gente foi convidado já por algumas dessas empresas para fazer uma palestra para times de negócio, então time de RH, time de vendas, time técnico, para falar sobre inteligência artificial. Porque as pessoas têm um medo, criam uma aversão à inteligência artificial, achando que ela vai roubar o trabalho dela, né? Aquela questão do medo de perder emprego. Então, assim, vou ser muito honesto com vocês, porque eu vivencio isso todos os dias nas empresas. Aquilo que é muito operacional e repetitivo, você tem que ter medo mesmo, porque provavelmente uma inteligência artificial, uma robotização
pode substituir. Então, você tem que se tornar, continuar sendo importante para a empresa que você trabalha. E como é que você faz isso? Trazendo a inteligência artificial para o seu lado e não afastando. Por que eu estou dizendo isso? Porque com a inteligência artificial você se torna muito mais produtivo. Quando você começa a utilizar a inteligência artificial da forma certa, e não só como dar uma googada lá, né, digitar uma consulta como se você estivesse no Google, você entende o jogo. E aí você sai na frente. Então eu digo o seguinte, uma IA, ela não substitui 100% as atividades de um ser humano, mas uma pessoa, um profissional que domina a IA, esse sim vai substituir o emprego do outro que fugiu e não quer saber de IA, ou que não está atrás de se aperfeiçoar nisso. Levem isso, porque isso é uma realidade, isso está acontecendo. Se você, no seu negócio, seja você um empresário, seja você um colaborador de uma empresa, seja você alguém que está numa transição, querendo empreender, lembre disso. A IA, ela veio para nos ajudar, não adianta a gente ir contra ela. Falei lá no início, para quem, hoje, a IA, implementar isso é um diferencial. Daqui semanas, meses, não vai ser mais diferencial, vai ser necessidade para conseguir sobreviver. Então, sai na frente do seu concorrente com isso aqui, porque pouquíssimas pessoas, empresas estão utilizando, e aquelas que estão utilizando, é um percentual muito pouco que está utilizando da forma correta. Ainda está utilizando também como um Google lá, que já é alguma coisa, mas não da forma como a gente está trazendo aqui. Tudo bem? Tem algum ponto até agora? Alguma pergunta? A gente não vai se estender muito hoje. Amanhã nós temos uma outra aula, tá? Ali só com técnicas de venda, só com abordagens. A gente vai ter algumas interações ali também com vocês, algumas dinâmicas. Hoje o foco era IA. Amanhã a gente pode falar mais alguma coisa, se alguém quiser perguntar, mas amanhã o foco é como que eu posso vender mais? Utilizando isso aqui, como é que eu posso criar um método? Como é que eu posso treinar o meu time comercial? Como é que eu, enquanto empresário, ou querendo empreender, já começo da forma certa, né? Com o método correto. Isso é o que a gente vai mostrar amanhã, no mesmo horário, às 8 horas, também, uma aula ali de 1h20, mais ou menos, 1h30 no máximo, tá bom? Mas até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? O que achou de todas as ferramentas, né? De novo, é 5% isso aqui que eu estou mostrando, porque seria impossível mostrar toda a capacidade da IA numa aula de 1h20, tá? A gente vai ter outras oportunidades. No meu canal lá no Instagram, eu sempre estou colocando conteúdo e vou continuar colocando. E para quem quiser conhecer a nossa mentoria também de vendas, aplicando a IA na prática e fazendo as empresas crescerem muito mais e dobrarem, triplicarem o seu faturamento, pode entrar em contato que a gente agenda uma call individual, a gente entende o seu negócio e te mostra como é que é. Então, para todos que estão aqui, tá? Eu vou fazer até uma coisa que eu não tinha feito na outra aula. Todos que estão aqui, que tiverem interesse, independente de qualquer coisa, a gente agenda uma call e faz um diagnóstico gratuito da sua empresa, do seu momento onde você está e como essa mentoria vai te ajudar a ir para o próximo nível, tá? Então, se você tiver interesse, pode entrar em contato, né, tanto no meu número ou no número também pelo próprio grupo do WhatsApp, tá? Vou depois deixar alguns outros contatos. Pode agendar, a gente faz uma análise da sua empresa sem compromisso nenhum e te mostra oportunidades de melhorar, principalmente com o uso da inteligência artificial. Mas eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam da aula de hoje? O que vocês acharam dessa entrega aqui? Para quem não conseguir interagir até o final com o ChatGPT, amanhã continue, a hora que liberar os créditos, para você ir até o fim, e aí você volta, faz a mesma coisa na Lovable, faz a mesma coisa na Manus, essas 3 ferramentas, mas comentem, falem, por favor, aí o que vocês acharam e o que entregou. Se você quiser falar qual é o seu negócio, enfim, ou qual negócio você está pensando em criar, é legal, porque aqui existem empresários aqui nesse grupo, e se você falar qual é o seu produto, ou o produto que você está imaginando, pode vir insights das próprias pessoas que estão aqui no grupo. Então, abrem o áudio, falem, que é importante essa interação. Até agora, com a cabeça fervendo, impressionado com o site que a IA criou com os conhecimentos da aula de hoje. Gratidão por esse conteúdo tão rico, Rodrigo. Isso aí que não gostaram muito. A Paula falando aí que ela já quer esse diagnóstico. Boa. A Juliana está falando aí, se ela faz para a pessoa física também mentoria. Também, tá, Juliana? A gente tem vários produtos de mentoria, tá? Tanto para o empresário,
para times comerciais, mas para as pessoas também. Como eu falei, uma das entregas que a gente faz é a pauta de como falar em público, como fazer uma apresentação para o seu cliente. Enfim, são vários os produtos, ou focados somente em inteligência artificial também. Então, esse diagnóstico é legal porque a gente entende e te apresenta. Se fizer sentido para você, a gente te apresenta uma proposta de trabalho em cima disso, tá bom? Tem algumas pessoas que mandaram em particular, poxa, quanto custa essa mentoria? Eu não tenho um valor tabelado para isso, por quê? Porque a gente precisa entender cada empresa, né, a necessidade de cada empresa, até que ponto cada uma precisa ir. Então, assim, é difícil chegar e falar que custa tanto. Não, porque a ideia é te mostrar, fazer um diagnóstico para a gente entender até onde a gente consegue te ajudar, para aí sim te fazer uma proposta, tá bom? Então, eu não tenho como falar para as pessoas que me perguntaram até no particular qual é o valor, porque a gente precisa fazer esse diagnóstico inicial, tá bom? E aí sim, na sequência, a gente apresenta uma proposta. O que eu posso dizer é que existem empresas aí que já triplicaram o seu faturamento em 3 ou 4 meses que estão com a gente, tá? Pelo simples fato de ter criado um método, não existia método nenhum lá dentro de vendas, e por ter implementado a IA, né? Agentes de venda, e aí, como eu falei, além da mentoria, a gente tem uma outra empresa que caminha junto com a gente, que também faz parte do grupo, implementa isso aqui para você. Poxa, eu quero um agente de IA, eu quero um agente para utilizar na minha área de call center, para o meu cliente solicitar um boleto, meu cliente solicitar, ou seja, você consegue com esses agentes, inclusive, diminuir muito a quantidade de ligações e tudo mais no seu call center, para quem também tem esses times de atendimento, tá? Tem alguma pergunta? A Juliana pergunta aqui, para fazer esse diagnóstico, qual é o canal? A Juliana está perguntando qual é o canal para fazer esse diagnóstico. Juliana, eu vou colocar no grupo, tá? Ou o time vai colocar aqui daqui a pouquinho, já coloco lá no grupo qual é o número para fazer esse agendamento, tá bom? E aí a gente combina, que aí lá já vai ter agenda e tudo mais, a gente combina esse diagnóstico com você, tá bom? Esse diagnóstico, para quem está em São Paulo ou região, eu estou aqui, na verdade, o escritório aqui fica em Alphaville, mas para quem está nessa região Grande São Paulo, a gente pode ir presencial até a sua empresa para fazer esse diagnóstico, que é legal, porque conhece o seu negócio e tudo mais. Se não, para quem está fora de São Paulo, a gente faz um primeiro diagnóstico de forma remota, tá bom? Ou também, mesmo estando em São Paulo, quiser fazer de forma remota, não tem problema também, tá, Juliana? Então, daqui a pouco a gente coloca no grupo para vocês. Todo mundo conseguiu ir até o fim? Coloca aí no grupo. Cabeça explodiu, gente? Trouxe insights? Coloca aí, gostei, não gostei, pode ser sincero, pode colocar aí. A gente está aqui para melhorar cada entrega que a gente faz, tá bom? Mas, de verdade, a gente sabe que o conteúdo que a gente vem entregando para os mentorados tem dado bastante resultado, tá? E não é porque, eu falei também isso na outra aula, não é porque eu sou um mentor que eu também não participo de mentorias. Eu também tenho meus mentores, tá? Tem uma das mentorias que eu atuo é para uma rede de grandes empresários, tanto da região de Alphaville, como de São Paulo como todo, e tem também fora de São Paulo, mas é um grupo que fica aqui dentro mesmo de Alphaville, chama Grupo 220, e a gente paga ali R$150 mil por ano para participar daquela mentoria, tá? Então, além da entrega deles, a gente efetivamente está ali e convivendo, né, com grandes empresários, né? Um insight que a gente também leva sempre para os nossos mentorados, eu já falo aqui, se a gente quer ter um resultado diferente amanhã, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, não adianta a gente seguir da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, convivendo só com as mesmas pessoas. Então, pode até doer isso, mas, para você ir para um próximo nível, você precisa sentar na mesa de pessoas que estão no nível acima de você, para você aprender alguma coisa. Se você só sentar na mesa de pessoas que estão no mesmo nível, ou até no nível abaixo de você, você não vai aprender nada. É claro, você vai ter muito conteúdo para passar para essas pessoas, o que também é importante, né? Seguir o nosso propósito. Mas, para você ir para um próximo nível, você tem que estar na mesa dos caras que realmente fazem isso. Eu comentei também na última aula, há 2 semanas atrás, que eu tinha participado de uma mentoria de 3 dias com o Flávio Augusto. Flávio Augusto, para quem não conhece, é um bilionário brasileiro que vendeu a WhatsApp, né, uma escola conhecida aí de inglês. Ele criou essa empresa, em 10 anos ele vendeu a empresa por $500 milhões, que na época era 2-1 mais ou menos, isso foi em 2013, na época foi R$1 bilhão. Ele vendeu a empresa dele. Então, quer dizer,
esse cara tem alguma coisa para ensinar. As empresas dele esse ano, eu estava conversando com ele, as empresas dele esse ano vão faturar mais de 1,3 bi. Ele continua tendo empresas na área da educação. Então, assim, esses caras a gente tem que estar do lado, né? Ouvindo o que esses caras têm a ensinar. Porque esses caras estão no nível acima que a gente. Então, assim, fica como insight. Procurem estar na mesa de pessoas que estejam no nível acima de vocês, tá? Pelo menos de vez em quando, porque ali vai ter insights, vai ter ideias, vai ter uma série de coisas que são importantes para a gente caminhar para um próximo nível, tá bom? Pode doer isso, não estou falando para ninguém. Tem gente que fala, não, mas eu não vou mais falar com a minha família, não vou mais falar com meus amigos. Olha, às vezes tem amigos que a gente precisa se afastar, que só estão levando a gente para baixo. Não estou aqui dizendo, não estou aqui julgando ninguém. Estou falando uma realidade. E se todo mundo aqui colocar a mão na cabeça, talvez vai lembrar de algumas pessoas que, poxa, por que eu ainda estou, né, convivendo com essas pessoas que não estão, né, não me agregam a nada? De novo, se você tem alguma coisa para ensinar, isso é importante. Então você precisa fazer. A gente tem um propósito muito maior. Eu digo que ser empresário não é só ganhar dinheiro. Dinheiro é a consequência, tá? O principal é a gente seguir no nosso propósito de impactar vidas. Quem é empresário impacta a vida todo dia. Impacta a vida dos seus colaboradores e da família dos seus colaboradores, impacta a vida dos seus clientes, impacta a vida dos seus fornecedores. Então, assim, você impacta a vida, é uma responsabilidade muito grande você ser empresário, né? Então, o dinheiro é uma consequência. Quando você tem um propósito firme, você está ali para você realmente fazer algo diferente pelo seu cliente, pelo seu colaborador, o dinheiro é consequência, ele vai vir mais dia ou menos dia, tá? Mas que também não pode vir por qualquer custo, né? A gente tem que realmente seguir no caminho correto, de ética, de responsabilidade, para que a gente chegue num próximo nível da forma correta. Porque senão também a gente chega e logo a gente cai. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido importante para vocês. Não parem por aqui, tá? Continue usando essas ferramentas, existem várias outras. Se alguém quiser conhecer alguma outra, pode me mandar, pode mandar no grupo, me mandar no particular. Eu vou passando o conteúdo para vocês também. E, de novo, para quem quiser fazer o diagnóstico na empresa, eu vou passar as informações na sequência no grupo, tá bom? Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês. Dizer que eu estive aqui 100% comprometido em passar isso para vocês. Eu espero que realmente isso mude daqui para frente a ideia de vocês com relação à IA e que vocês implementem isso cada vez mais. E a gente está aqui para ajudar, se não for com mentoria, com a empresa também de tecnologia para integrar tudo isso com o seu sistema que você já tem hoje. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. E para quem for participar amanhã, até amanhã. Valeu. Obrigado, valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Obrigado.